Annyeonghaseyo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal aí do outro lado da cena, o canal que vai trazer para vocês cultura, literatura e toda essa gama aí sobre a Ásia para vocês, tá certo? Se você ama esse tipo de cultura, se você ama esse tipo de assunto, ative o sininho, deixa o seu like aqui a partir de já, porque vocês vão gostar muito do assunto daqui, assim eu espero. Gente, hoje eu vim falar pra vocês aqui de um mangá coreano, exatamente. Na verdade, nem seria um mangá, seria um manhwa, porque lá se chama manhwa, que é maravilhoso, que é A Espera, tá? Esse mangá aqui, gente, esse manhwa, tá? Ele, na verdade, foi escrito por Kyung-suk Gendry-kim. Ela é uma autora maravilhosa, inclusive ela escreveu também um manhwa chamado Grama, que é de um assunto muito forte sobre a Coreia do Sul, tá? Que eu já li e pretendo trazer para vocês aqui no canal também, inclusive logo, porque eu tenho certeza que esse assunto vai mexer, é muito polêmico, tá? Mas antes eu queria trazer esse assunto aqui da A Espera, tá? Os manhwas dela, gente, dessa autora, eles são sempre trazidos pela Pipoque Nankin, tá? Que é uma editora brasileira aqui, muito legal. Inclusive, um beijo aí para o pessoal aí da Pipoque Nankin. Eles trazem tanta coisa boa, tanto de mangás japoneses e coreanos, inclusive mangás biográficos. Enfim, eu acho muito interessante isso, porque às vezes a gente pensa em manhwa, a gente acha que ou aquela historinha romântica, ou então aquelas histórias fantásticas também, que também são muito boas, mas assim, a gente esquece muito dessas, né, que eu particularmente adoro, tá? E, gente, a Kyung-suk Gendry-kim, ela sempre traz temas, assim, sobre a história da Coreia, e temas assim que você fica chocado do que aconteceu, como é que foi essa vivência, né? Que só ela que é coreana e muitos outros coreanos, né, que viram os pais e os pais relatam, sabem, e a gente aqui só tem uma ideia, não é? Então eu acho assim que quem gosta mesmo, esse mangá aqui, manhwa, é muito bom, tá? Do que vai contar a história, gente? Vai contar a história, né? O que vai contar a história? O que é essa espera? Vai contar a história, na verdade, de uma senhora chamada Guija, né? A Guija, gente, nos tempos atuais, ela vive aqui na história, tá? Ela vive na ilha de Ganghwa, tá? Junto com a filha dela, chamada Dina. E a Dina, ela que conta a história aqui, na verdade, pra gente, porque a Dina é uma romancista. E a Dina tá querendo, no primeiro momento aqui, ela tá querendo uma vida independente. É a única filha da Guija que não se casou, né? Não quis se casar, quis viver uma vida independente. Então era a única que queria, na verdade, ter a vida independente dela, o emprego dela, enfim, né? E não queria saber de casamento, nem nada disso. Enquanto a Guija achava que era legal ela se casar, né? E o que acontece, gente? A Dina, ela sempre ouvia relatos da mãe falando sobre a Guerra da Coreia, né? Na verdade, seria uma guerra sino-japonesa, que fez com que as Coreias se dividissem, tá? Então esse assunto da guerra e da divisão das Coreias entre Coreia do Norte e Coreia do Sul é o que vai ser o plano de fundo aqui dessa história. E a Dina quer relatar essa história. Por quê, gente? Porque o que acontece? No tempo antigo, né, na mocidade da Guija, a Guija ela morava num distrito Gapsam, na província de Hamgyeong. Gente, se eu estiver pronunciando coreano errado aí, me desculpem, tá? E, gente, essa região de Hamgyeong é uma região do sul, né, da Coreia, inclusive da Coreia do Sul, enfim. E o que acontece? Ela vive uma vida muito feliz, simples, ao mesmo tempo pobre, né? Mas uma vida simples, né? Ela tem a infância dela, ela tem até um cachorrinho chamado Meia. Inclusive é um cachorrinho que vai passar por um problema esse cachorrinho aí. Eu não quero falar isso porque tem tanto preconceito com relação a isso.
de cachorro na Ásia, mas se você entendeu o que eu tô falando, você já sabe o que aconteceu com esse cachorro, né? Mas enfim, aconteceu realmente pela época do período da fome aqui, né? E aqui você vê a história de como as mulheres naquele período, né, de 1920, 1930, como elas passavam por lá, né? Inclusive até tem a ilustração dessa autora, gente, é maravilhosa, muito boa mesmo. E aí a gente tem aqui, vou até mostrar para vocês inclusive até a fotografia dos lugares são muito boas, né? Acho muito legal essa história. E você tem aqui a infância da Guidia, inclusive ela tá com o cachorrinho dela aqui, né? Era naquela época que se usava esse hanbok, que é esse kimono coreano, né? Hoje em dia já ninguém muito usa, acho que usa mais em celebrações e alguma coisa assim. E o que acontece, gente? Ela tem os irmãos dela, você vê que é a diferença, mas enfim. Acontece que está a guerra. Em 1950 tem a guerra. E o irmão dela é convocado para a guerra, né? E nessa guerra o irmão dela não volta, né? Com vida. Porque, né? Enfim. E o que acontece? A mãe dela fica horrorizada com essa guerra. E há boatos sobre a questão das mulheres de conforto, né? O que seriam essas mulheres de conforto? Inclusive, essa autora fala muito desse tema no Grama, que eu até falei para vocês que é um tema polêmico por aí, né? Mas o que são essas mulheres de conforto? Essas mulheres de conforto eram... Assim, os japoneses eles tinham conquistado a Coreia, né? Tinham invadido a Coreia, em outros lugares da Ásia. Então, o que eles faziam? Como estava esse período de guerra, né? Que era a Segunda Guerra Mundial, os homens, né, eles queriam sequestrar mulheres para poder trabalhar, tá, escravizadas, como para ter relações sexuais com eles, né? Então era esses tipos de tema. E a mãe da Guidia não queria esse futuro para ela, então queria que ela arranjasse logo um casamento. Então foi um casamento arranjado com o marido dela, que ela não amava, mas aceitou também por esse medo, né, de se tornar uma mulher de consolo, tá? Além disso, era muito, pelo que relatam aqui, era uma coisa muito comum isso acontecer, da menina sumir, ou então prometerem alguma coisa para ela, trabalho, e já que já estava naquele período da fome, a pessoa sumir. Era uma vida meio complicada, né? Mas enfim, gente, o que acontece? Ela vai se casar com esse rapaz, não o ama, mas o respeita. E nessa relação ela vai ter um filho. E a partir desse filho, que inclusive é esse menininho que está aqui, é que ela vai acabar construindo um amor com o marido dela e construindo essa felicidade de casal, tá? E aí ela vai ter que morar com o marido dela. E esse marido dela, gente, eles vivem na parte do norte da Coreia. E aí, num belo dia, e ela mostra aquele amor todo por esse filho. Você fica encantado com esse amor de mãe. Ela fala até aqui, inclusive ela relata que ela só conhece o amor quando ela olha pro filho dela. E ela ama esse filho de paixão, é a vida dela, né? E nessa relação também ela vai ter uma menininha, né? Mas isso quando o filho dela começa a ficar maiorzinho, uns 5 anos, por aí. E ela vai ter uma menininha também, né? E a menininha tá de colo nessa época. O que acontece? O marido da Guidia vai querer visitar os pais, né? E ele vai até lá, tudo, beleza. E na época tá estourando uma guerra, que é a guerra entre as Coreias. E o que tá acontecendo? Tá acontecendo o seguinte, gente. O povo do norte, né, começou com aquela ditadura, com o comunismo, com aquela mentalidade comunista todo, e o povo do sul, que estava sendo defendido pelo povo americano, tinha aquela ideologia capitalista que todo mundo sabe aqui, né? Acho que nessa parte de comunismo e capitalismo a gente estuda em escola, né? Então tem esse conflito. E a parte do sul da Coreia é muito aliada aos Estados Unidos. E a parte do norte é muito aliada à Rússia, que é a comunista. E o que acontece? Estoura-se a guerra. E nesse estouro de guerra, eles estão lá na casa dos pais do marido da Guidia.
E aí, quando estoura isso, todos eles vão ter que fugir de uma hora para outra, porque não dá para ficar, porque os americanos e os comunistas também de lá estão querendo destroçar tudo, estão querendo tomar conta de tudo. E quem não for capitalista, quem não for comunista, é morto na hora, não tem outra opção. Então eles têm que fugir. E todo mundo fala, gente, vamos fugir para o sul, porque quem foge para o sul, o perigo é menos, né? Porque aí tem as Forças Armadas Americanas, que é maior, enfim. Então todo mundo vai ter que fugir para o sul. O que acontece? Nessa fuga, é uma fuga diária, uma fuga que vem todo mundo do vilarejo, mais de outros vilarejos, então todo mundo, uma multidão de pessoas. E o que acontece, gente? Nisso tudo, tá o filho tá Gwydia com o marido dela, o filho e a filhinha de colo. Só que a filhinha de colo precisa mamar. E aí dá uma trégua naquela fuga toda e ela vai para um canto e pede para eles esperarem. No que ela volta, cadê o marido? Cadê o filho? Não se encontram mais. E ela fica perdida. Ela não sabe se tá vivo, ela não sabe se tá... E ela quer ficar nessa busca, só que nem tem como buscar, gente. Porque quando estoura essa guerra, ou você foge ou você morre. E como ela queria estar viva para poder estar em esse encontro com eles, porque ela não sabia se eles morreram na guerra ou não, ela não consegue buscar. Então ela vai para o sul. Nisso decreta a divisão realmente, de fato, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então há essa divisão e há a realidade de dois países, tá? E o que acontece? Ela fica no sul e ela não se sabe o que está passando. Não sabe se o marido e o filho estão no norte. Não sabe se eles conseguiram voltar para o sul. Enfim, e aí nisso ela vai trabalhar pro governo americano, né? Na embaixada, sendo costureira deles, enfim. E com a filha de colo. E quando a base americana, os americanos saem de lá, ela tem que ir para Busan. E lá ela consegue outro trabalho também, numa casa de família. Que nessa casa de família tem um rapaz que tem um filho. E que aconteceu a mesma coisa. Que na verdade isso mesmo, tem um filho. E aconteceu a mesma coisa com ele. E ela, com aquele amor todo pelo filho que foi abandonado, que foi perdido, ela entrega todo aquele amor para aquele filho desse rapaz. E aí eles fazem o seguinte. E o rapaz, olha para vocês verem, o rapaz ele tinha perdido a filha. E aí ele entrega todo esse amor para a filha da Gwydia, não é? E aí o que eles decidem? Eles decidem se casar. Porque eles acham que eles estão... Mas com uma condição. Eles não sabem se nem a esposa dele, nem o marido dela estão vivos. Então eles têm aquela condição assim. Nós vamos nos casar. Mas... se por acaso eu encontrar minha esposa, nós nos separamos. E ela falou, se eu encontrar meu marido, nós nos separamos. E aí foi isso. Então vive essa divisão. E aí vem várias buscas. Os dois nunca cansaram de buscar. Nisso vai vindo os anos atuais, 2018, 2019. Se eu não me engano, acho que chegou a vir 2019. Não me engano, deixa eu só dar uma olhada aqui pra vocês, gente. Chegou até 2020. Até 2020. E sem nada, gente. Nessa relação dos dois é que nasce a Dina, tá? Que é na relação dos dois e outros filhos também, né? E nisso eles descobrem que há um programa de televisão lá na KBS, que é um programa muito... Esse canal é um canal muito importante na Coreia, tá? Inclusive de lá também saem muitos doramas. Né? Se você é dorameiro, você sabe. E o que acontece? Lá tá tendo um programa de pessoas que perderam seus entes queridos, os mais velhos, né? Que perderam seus entes queridos lá pra Coreia do Norte, né? Em meio a essa guerra. E aí tava tendo uma trégua mínima em que o governo do Norte estava sorteando pessoas para poder se encontrar lá na fronteira com esses entes queridos, para eles poderem se encontrar, se abraçar em um dia e depois se separarem, cada um ir pro seu canto. E a Gwydia queria muito isso. E o marido da Gwydia agora, atual, também. E eles já estavam velhos, já estavam idosos, já.
Mas nada disso aconteceu, né? Eles não foram sorteados. E aí eles começaram a fazer irem com placas assim, colocando o nome do marido, colocando o nome da esposa, enfim, até lá, né? Nesse meio tempo você tem um acidente com a filha da Guidia com o primeiro marido, que é aquela bebezinha, que já adulta, acho que em 40 anos, ela já acaba falecendo, enfim. E, gente, não vou me alongar muito, e se você quiser saber se a Guidia conseguiu encontrar o marido dela, lê isso daqui, tá? Se você é uma pessoa emotiva, prepara o lencinho, vá, porque você vai se emocionar muito com essa história. É uma história muito grande. E, gente, é uma história assim que você vê o terror que é uma guerra, né? Porque o que a gente acha? A gente vê que a guerra... A gente escuta em história, né? A gente escuta noticiário, principalmente nós aqui do Brasil, a gente escuta isso, mas não sabe o que é um terror de uma guerra, né? A gente nunca vivenciou isso, graças a Deus. E eu acho que isso daqui, olha, mostra muito o que é a realidade de uma guerra, o que uma guerra pode fazer com uma família. Não é? Gente, mais informações, adquira esse livro e leia, que eu tenho certeza que vocês vão adorar e não vão parar de ler. Gente, é isso daí. Olha, se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com quem gosta desse tema da Coreia, tá? Não se esqueça mais uma vez de dar o seu like, se inscrever no canal, tá? E deixar o seu comentário aí se você gostou também. Quem já leu ou quem quer ler, deixar o seu comentário aqui. Tá certo? 감사합니다.